Olá pessoal, bom estar com vocês de novo. Espero em Deus que esteja tudo bem. E hoje nós vamos trabalhar uns assuntos que eu mais gosto de produzir, de dividir com vocês. Vamos falar de interpretação de texto. E também vamos analisar esse assunto numa ótica super simples, super básica. Vamos falar hoje sobre alguns princípios básicos da interpretação. Vale lembrar que não existe uma fórmula mágica, uma receita, um método infalível para interpretar. Ele passa por uma série de fatores e cada ser humano recebe esses fatores de uma maneira, pois cada mente é um universo, cada universo é uma realidade. E cada realidade produz resultados diferentes. Então, um método vai funcionar muito bem com um aluno, mas não funcionará com o outro. O que nós fazemos ao trazer esses conhecimentos é mostrar para você as diversas maneiras, os diversos caminhos para chegar ao objetivo do aprendizado. E interpretar textos é fundamental, em especial em nossos dias, onde as cobranças são muito grandes, temos avaliações nacionais de peso em vários países, e o Brasil não ficou de fora, temos o nosso Enem, e todos eles exigem muita acuidade, muita percepção e principalmente muita interpretação. Há de se ter muito cuidado no que se vê, no que se fala, no que se lê, no que se observa e no que se responde. Tudo isso exige interpretação, não só de textos, mas também da vida. A vida tem que ser interpretada para que possamos vivê-la melhor. Então vamos falar hoje de 4 aspectos da interpretação. Na verdade são 5, mas um ficará implícito. O primeiro é o código. E dentro dele falaremos de algum aspecto que vai nos ajudar mais a entender isso. O segundo é o contexto. Terceiro, a apreensão e, por fim, a compreensão. Eu vou tentar desambiguar algumas dessas palavras aqui, porque elas têm conceitos em outras áreas de estudo. Então, vou tentar fazer com que fique bem específico, bem focado, para que você entenda legal. Vamos começar, então. O primeiro é código. O que é isso? A gente ouve muito falar disso, né? Quem joga videogame está acostumado com códigos, quem é programador, quando a gente brinca, né? Quando é criança, tem os nossos códigos, que são palavras-chave, palavras elementares, que nos ajudam a entender algumas brincadeiras ou formular novas brincadeiras, que a gente combina. Olha, se você for para tal lugar, vai usar o código. Se bater na porta, usa o código tal, né? Sempre brincando assim. Então, a gente usa realmente códigos. Agora, qual a definição? Eu coloquei 3 aqui bem simples. A primeira, conjunto de palavras que pertencem ao idioma. Falamos a língua portuguesa, na verdade a língua portuguesa é nosso código. Segundo, símbolos que ilustram a linguagem. Quando você fala de maneira oral, quando se expressa de maneira oral, você está usando a linguagem oral, ela não é necessariamente codificada graficamente, ela é codificada oralmente, a partir dos fonemas. Quando você escreve ou digita, aí vai usar outros códigos. E por fim, é a língua que falamos. Mas eu coloquei aqui algumas imagens como exemplos dos códigos em linguagem. Tem aí os kanjis, que são linguagens do japonês. É uma forma de expressar a língua japonesa. Tem o código binário, essa imagem em verde e preta que tem 0101. Ela é usada em programação. Tudo que nós vemos em computador usa código binário. Uma sequência de bilhões, trilhões de bytes, sempre usando esse conceito de 0101. Quando você ouvir alguém falar assim, olha, isso é binário, já sabe, é 01. Sempre dessa forma. A gente aprende em linguagem de programação que é falso ou verdadeiro, nulo ou completo. A terceira imagem é um código agora de computador. Isso aí é uma linguagem de programação que está sendo usada para criar programas, criar aplicativos ou criar sites da internet. As pessoas usam linhas de comando com palavras mesmo, que tem lógica para poder ser usada na programação. O outro são os hieroglifos egípcios, que eram símbolos usados na comunicação. Antigamente não se usava palavras escritas, usava-se símbolos e dentro deles tinham conceitos. Aliás, conceitos falaremos mais tarde. Na outra imagem tem o código Morse, tem aí o alfabeto e vários tracinhos com pontinhos. Isso é muito usado no exército, nas forças armadas e em alguns setores, o pessoal de polícia, de espionagem, usa muito porque é uma forma muito eficiente de se comunicar. O outro é o código de barras, que está muito na moda. Hoje tudo tem código de barras. A gente usa, quando você vai ao mercado, vê aquele operador de caixa e usa uma maquininha que só faz ler o código de barra, ele já tem o preço, a data de chegada, um monte de informações dentro dele. O último é uma novidade, né, chamado código QR.
Esse código é nada mais, nada menos que uma linha, ou melhor, uma série de linhas de códigos que vão te conduzir para uma imagem, para um site, para um aplicativo, para uma série de outros recursos. Então, código, gente, é uma definição muito rica. Tem uma série de percepções, uma série de ideias que podem ser trabalhadas em cima dele. Agora vamos à parte um pouco mais profunda. Contexto. Eu coloquei a definição também simples, é a percepção pretendida pelo autor. É o que o autor quer que você veja. Ele traz um texto, mas dentro dele tem um contexto. Alguns contextos são implícitos, outros implícitos, e veremos mais adiante. Mas também o contexto pode ser imposto pela situação. Você lê um texto que hoje tem um sentido, mas daqui a 50 anos, por causa das mudanças temporais, culturais, sociais, pode ter outro sentido. É como você lê obras de Machado de Assis, onde ele denunciava problemas da sociedade brasileira da época dele, lá na época do realismo brasileiro. Então, já tem muito tempo, tem séculos, então a gente não vai trazer as ideias de Machado ao pé da letra, porque o Brasil mudou, temos outra cultura, outro modo de viver, outra sociedade. Mas os contextos são sempre mantidos. Eles vão ser revistos, eles vão ser analisados por outro escopo e nem sempre farão o mesmo sentido. Depende muito desses fatores que acabamos de falar. Ele tem dois tipos. O interno, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Ele está concretizado sob a forma de palavras. É a parte textual, é a parte simples, é a parte que está implícita, como eu falei agora há pouco, nas palavras do autor. Quando você lê, você consegue captar o contexto que o autor quis te inserir. É interno porque está inserido na parte gráfica, na parte central, escrita. E o externo é o que se acumula ao redor daquelas ideias que são discutidas, que são combatidas, que são revistas por um povo, por uma comunidade, por um grupo. Hoje vivemos um cenário político diferente. Temos um cenário um pouco mais tempestuoso. Por quê? Porque temos novidades. Até pouco tempo, tínhamos um cenário político muito simples, pouco plural, pouco diverso. Agora temos uma diversidade maior, então temos maior tempestade de ideias. Então, esse conjunto de saberes que temos agora na política fez com que tivéssemos um cenário muito mais complexo e às vezes caótico, né? Porque ideias antagônicas sempre se combatem e geram resultados complicados. Mas o importante é que o conhecimento mudou, se ampliou, temos muito mais ideias para ser discutidas. Então isso faz com que a sociedade consiga pensar melhor, consiga obter melhores ideias, novas ideias e quem sabe, né? Aí fica a esperança chegar a melhores resultados. Contexto, gente, é toda a relação que está dentro e ao redor do texto. É aquela velha pergunta: o que ele quis dizer com isso? Ao responder, você estará inserido no contexto. A próxima parte, vamos falar de apreensão. Quando falamos nessa palavra, calma, na sua mente, talvez tenha vindo uma imagem como essa aqui, apreensão de armas e drogas, ou então apreensão como um sentimento, mas no nosso caso aqui não é isso. Seria algo como pegar a ideia. Eu botei aqui na definição, captar o sentido, entender o que se quer dizer, guardar para si. A gente viu o contexto, depois que você entende o contexto, guarda ele para você, deixa ele fixo, preso na mente, para que seja bem usado no futuro. A apreensão, gente, é a parte talvez mais delicada do processo, porque ela é resultado da análise, do uso do código na análise do contexto, e agora você vai processar essa informação a partir de tudo que foi aprendido antes. Depois que você processa, vai gerar um resultado. Esse resultado é a compreensão. Novamente, é uma palavra que tem outros usos. Nós usamos muito no conceito psicológico, emocional. Está muito ligado à empatia, compreender o outro, compreender o que está acontecendo. Nós aqui usamos no contexto da produção textual, da compreensão textual. Vou fazer aqui uma redundância. Então, o que é que acontece quando eu compreendo? Eu reconheço todas as relações de sentido, ou quase todas, que foram propostas pelo texto. Se eu estou lendo um texto social que fala sobre pobreza, que fala sobre economia, então eu vou
usar o meu código, que é a língua portuguesa, ou se eu falar outra língua, o inglês, por exemplo, eu vou ler em inglês, vou contextualizar, vou tentar entender o que o autor quer dizer, vou guardar as informações, registrá-las na minha mente, comparar, que é a outra parte que eu queria dizer, eram 4, são 4, eu disse que na verdade eram 5, e agora eu vou comparar todo esse conhecimento com o que eu sei da vida. E a partir disso eu vou gerar uma compreensão. Eu vou gerar um resultado que vai ficar fixo na minha mente, que vai gerar em mim uma opinião. Eu coloquei aqui uma imagem que diz tudo sobre isso, né? São duas pessoas discutindo, tem um número no chão, e elas discutem, é 6 ou é 9? Depende da compreensão que elas tiveram. Depende da visão, depende do ângulo, depende do ponto de vista. Então, uma série de fatores que vão nos ajudar ou nos atrapalhar na interpretação. Compreender é o ato de reunir todas as informações, processá-las, compará-las e entregar um resultado. Quando eu compreendo o que as pessoas querem dizer, eu evito muitos conflitos. Quando eu compreendo o que o texto quer me dizer, eu consigo encontrar as melhores respostas. Quando eu compreendo o meu papel na humanidade, eu me torno um ser humano melhor. Então, essa palavra é muito ampla, ela tem uma série de boas acepções. A gente só precisa aprender a usá-la. Em interpretação de texto, nós temos que aprender que nada vem de graça. Por mais simples que o texto seja, ele vai ter ideias que precisarão ser muito bem analisadas e contextualizadas. Essa palavra não pode sair de nossas mentes. Contextualizada. A partir do contexto, eu vou apreender, ou seja, vou guardar as ideias para confrontá-las com o que eu sei da vida. E vou gerar um resultado, uma compreensão. Essa compreensão é o que vai para as respostas nas nossas avaliações. É o que vai na produção textual. É o que vai em todas as nossas participações acadêmicas. Acabamos por aqui, gente. Espero ter sido claro, espero ter ajudado. Mais uma vez, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. E espero em Deus que tenhamos todos dias maravilhosos. Que nossos dias sejam melhores. Um forte abraço e até a próxima.